Então começou esse aqui é o 2-1, o podcast do 1-2 Esportes. Eu sou Fernando Rudnick. Nesse episódio, Diogo Souza está com a gente e a gente vai bater um papo com ele. Grande Borges, 5 anos desde o fim da carreira, Borges, é isso? 5 anos, cara. Passa rápido, né? Já se passaram 5 anos, mas assim, a gente tem que aceitar, né? Carreira um dia chega o final e o importante é você ter aproveitado todos os momentos da melhor forma possível. É verdade. Antes da gente começar então esse bate-papo, vou pedir para você que está nos assistindo no YouTube, se inscrever aqui no canal do 1-2 Esportes, ativar as notificações para sempre ficar ligado aqui no 2-1. Se você está no teu agregador de podcast preferido, no Apple Podcasts, no Deezer, no Spotify, assina aí o 2-1 para sempre ficar ligado. Toda segunda-feira a gente tem um podcast novo. O Borges, Umberlito, eu sei que esse nome aí meio incomum veio aí da junção do teu pai e da tua avó, né? É isso? Exatamente. A minha avó se chama Carmelita, né? Meu pai Humberto. Até esses dias ele até ficou chateado comigo, porque eu falei na televisão, num programa, né? Eu falei, minha avó Carmelita, meu pai Humberto e Humberlito sobrou para mim. Te sacaneavam muito com o nome, não? Vestiário, vocês Cara, faziam brincadeira ou não? não, porque já mudamos logo para Borges, né? Logo no início da minha carreira, tudo. Claro que a gozação no futebol, ela sempre existiu, né? A brincadeira sadia, mas era muito pouca comparado porque eu imaginava que poderia passar, né? Desde pequeno você já mudou para categoria de base, já era Borges ali, teu nome de guerra. Já mudou, pô, já mudou. Se a pessoa chutou, bateu, gol de Humberlito, não ia ficar muito legal, né? Aí ficou Borges mesmo. Pô, viu, Borges, até aproveitando ali, o Fernando tocou no assunto categoria de base e tudo. Cara, como que foi teu começo no futebol? Você é de Salvador, né, mesmo? Eu sou de Salvador e, na verdade, jogava futebol de salão, né? Sempre joguei futebol de salão na minha infância. E, na verdade, eu comecei até tarde pro futebol, porque já estava com praticamente já 20 anos aqui e eu estava com a possibilidade na época de jogar pelo Vitória no futsal. E aí o rapaz aqui na Bahia tinha contato aí no Paraná com alguns clubes, tudo, e aí ele falou, ó, você quer fazer um teste lá em Cascavel? Aí você vai ficar lá 11 dias e aí se der certo, você segue sua carreira lá. E aí eu cheguei no Cascavel e era para ficar 11 dias, com 3 dias eu fui reprovado. Eu fui Caramba. reprovado e aí tinha um empresário aí que trabalhava em outro ramo, né, no ramo esportivo, mas ele conhecia algumas pessoas, que foi o contato desse amigo aqui da Bahia. E aí, quando a gente chegou e foi reprovado, na verdade era para ir um baiano só, mas foram 5, né? Ele falou, cara, falta um mês para começar a segunda divisão do Campeonato Paranaense. Eu vou deixar vocês aqui na pousada 30 dias, porque na minha carreira, na minha vida, eu encontrei pessoas também que quando eu precisei me ajudou. Então, se vocês têm 30 dias, se em 30 dias vocês não conseguirem, aí vocês voltam para a Bahia. E aí ficamos treinando aí, a gente morou numa pousada, saía todo dia para correr de manhã e de tarde. E faltando 4 dias surgiu a possibilidade de eu fazer o teste no Arapongas, cara. E aí, nos meus primeiros 2 testes, eu já fui aprovado. E aí começou. E essa tua viagem de Salvador para Cascavel foi de ônibus, né? 48 horas, cara. Caramba, 48 cara. horas com aquele salgadinho gigante, acho que era gula o nome, e tomando tangue até umas horas. E 3 dias depois, reprovado, cara. Deve dar um baque. Na verdade, assim, eu lembro, tinha um rapaz chamado Sérgio Ramos, né? Ele já foi jogador profissional, acho que ele até jogou pelo Cascavel. E ele era o auxiliar técnico na época do Joel. E eu lembro que foi muito forte o que ele falou comigo, né? Ele falou, olha, vocês não estão no nível dos jogadores que aqui estão no Cascavel. Eu acho que vocês tinham que voltar para a Bahia, se preparar para numa outra oportunidade ou tentar uma outra profissão. E aí o baiano que estava lá, que nos ajudou muito pagando a pousada de 30 dias, ele falou assim, ó, eu vou ajudar vocês aqui em 30 dias, vou pagar uma pousada para vocês, se der certo, vocês seguem a vida de vocês.
mas ainda falta 30 dias, tem muita coisa para acontecer. Vocês se preparem fisicamente para uma nova oportunidade que eu vou tentar ver se consigo para vocês. E assim, foi bom porque depois a gente foi para Arapongas, né? Uns foram para o Batel de Guarapuava, na verdade foram 3 e 2 foram para Arapongas, né? E aí a gente foi aprovado e 5 anos depois eu estava no Paraná Clube e esse mesmo rapaz que falou que eu não tinha condições estava com uma escolinha de futebol, né? E você sabe que essas coisas, quando a pessoa fala, ela marca bastante. E eu lembro que eu tinha jogado o jogo, acho que contra o Vasco, e quando eu tô saindo do vestiário, né, era do Pinheirão, quando eu tô saindo para ir pro campo, quem eu vejo lá na minha frente? Aí eu olhei para ele, mas não falei tudo aquilo que ele tinha me falado, mas eu falei, olha aqui, Sérgio, como é que é futebol, né? Deus é bom demais, né? Mas assim, uma palavra negativa pode atrapalhar o sonho de uma pessoa, né? Ainda bem que eu não dei atenção para aquilo que ele estava dizendo. E você transformou aquilo em motivação, né? Motivação. E Exatamente. daqueles 4 outros jogadores que estavam com você, alguém vingou? 2 ficaram no Batel de Guarapuava, mas logo depois acabaram desistindo. Porque é até bom que você está perguntando sobre isso, porque isso mostra uma outra realidade do futebol, né? Hoje todo mundo que se torna um atleta profissional, todo mundo já acha que está rico, né? Que já vai comprar um carro, que já vai ser o novo Neymar, quando a realidade não é assim, né? Eu conheço muitos que abdicaram de outras coisas para ir em busca de um sonho de jogar futebol e não conseguiram vingar dentro do futebol, né? E acabaram tendo que trabalhar em uma outra função. É a maioria, né? É a maioria. 90%. É. 90%. Viu, Borges? Daí, cara, você, antes da passagem ali pelo Paraná, cara, se deu uma rodada ali, né, cara? Como que foi daí? Inter de Bebedouro, Jataiense, como que foram esse giro aí, né, pelo futebol brasileiro antes de chegar ao Paraná ali, de fato, né? Na verdade, do Arapongas, né? Joguei, acho que foram 11 jogos, 6 gols, tudo. Daí acabou a segunda divisão, né? Do Campeonato Paranaense e só tinha uma oportunidade de eu ir para um time chamado Ivaiporã, que era um grupo de empresários de São Paulo que disseram para mim naquela época que tinha muitos contatos e que ia colocar para a gente jogar, visando ir para São Paulo. E esse cidadão chegou, levou um grupo de jogadores de São Paulo, aí eu fui também com mais um baiano, e aí chegou com um mês e meio, esse cara sumiu. Ele sumiu, não pagou ninguém, e aí tinha ido um outro empresário de São Paulo, também com o dono de uma faculdade, naquela época que ele queria investir em futebol, e aí ele foi ver esse jogo. E nesse jogo a gente perdeu de 3-2. Só que era o último jogo, todo mundo ia largar, cara. E aí nesse jogo eu fiz 2 gols. E aí esse cara pegou e falou assim, ó, esse moreno aí eu vou levar comigo. E aí eu voltei de carro com ele para São Paulo. E aí de lá eu fui para o Inter de Bebedouro. E aí onde começou, né? No Inter de Bebedouro eu joguei, eu me destaquei. Aí eu fui para Jataiense em Goiás. Aí eu fui seleção do campeonato. Depois eu fui para São Caetano. Aí do São Caetano eu fui pro Paysandu. Aí eu saindo do Paysandu, que foi a primeira Série A que eu peguei, né? Aí eu volto pro Paulistão, pro União São João de Araras. Aí do União São João de Araras foi onde, assim, foi em 2005 que a gente fez um campeonato que não foi bom, né? União naquele ano. Mas eu me destaquei, né? Eu tinha jogado 16 partidas e fiz 10 gols. E aí foi onde me abriu um cenário, né? Eu tinha a proposta na época do Figueirense de 1 ano, tinha do Santos de 1 ano, tinha do Paraná de 3 anos. E aí, devido ao meu histórico das dificuldades que eu vinha, eu optei para ir para um clube que me desse uma condição maior de trabalho, onde eu pudesse ter tranquilidade. E aí eu optei para ir para o Paraná. E aí deu tudo certo, né? Aí destaquei no Paraná, fui vendido para o Japão. Aí no Japão eu venho para o São Paulo, né? E aí, efetivamente, vocês já sabem, né? Então a tua escolha pelo Paraná foi por causa do contrato mais longo, a segurança que você teria de financeira, em vez de ir para um clube como o Santos, que tinha uma oferta de 1 ano, você veio para o Paraná por causa disso. E deixou saudade até hoje, né? A torcida tem um carinho enorme por você. Você criou essa conexão também com o clube, apesar de ter ficado só 1 ano? No Paraná foi algo tudo diferente, né? Como eu vinha contando anteriormente um pouco da minha história, eu vinha passando muito pouco tempo nos clubes, né? E eu precisava ter uma tranquilidade. Eu confesso para você que financeiramente não era a melhor situação para mim. Só que depois que acabou o Campeonato Paulista, eu pensei, eu posso jogar 6 meses, pode dar tudo certo, ou pode não dar tudo certo.
Eu, com 3 anos de contrato, eu vou ter a tranquilidade para me adaptar à região, ao lugar e ao clube. Então, assim, quando eu cheguei no Paraná Clube, o treinador era o Loris Sandri. E eu lembro que o Loris Sandri, a primeira conversa que ele teve comigo, ele falou assim: Borges, por que, que você ainda não. No primeira semana de treino, ele falou, né? Por que, que você ainda não explodiu no futebol? Aí eu falei: não, professor, contei a minha história para ele. Ele falou: mas pode ficar tranquilo, que aqui você vai jogar comigo. E tinha o Reinaldo, né, cara, que é o grande ídolo, né, do clube. Só que ele falou isso para mim e começou a surgir as oportunidades e graças a Deus deu tudo certo. Cara, daquele time do Paraná ali, citou o Reinaldo, tinha um monte de figura ali, né, cara? E uns caras que se destacaram mesmo com a camisa do Paraná ali. Tinha o Beto, que era mais experiente, Aderaldo, tudo. Cara, como que era o vestiário do Paraná? Porque o Paraná, ele montou um time que até surpreendeu, né, cara? Foi 7º colocado, se eu não me engano, no brasileiro ali. Como que era o vestiário daquele time lá, cara? O Paraná ele já vinha. Na verdade, isso é a realidade de muitos clubes que sobem da Série B do Campeonato Brasileiro para a Série A, né? Por não ter muito recurso, acaba jogando o campeonato estadual, né, um determinado time, e busca trazer 5 ou 6 contratações para poder qualificar o time para jogar a competição, né? E o Paraná, eu lembro que foi o Pierre, Sandro, o Michael Suel, o Aderaldo, e aí mesclou com a garotada que vinha subindo da base. Tinha o João Paulo, tinha o João Vitor, tinha o Thiago Neves, aí tinha o Flávio também, que era um grande ídolo, tinha o Reinaldo, aí chegou o André Dias. Enfim, era uma galera que era muito bacana aquele vestiário. A gente brincava muito, mas assim, todos os jogadores tinham muita vontade de buscar o seu espaço no cenário nacional, de se destacar, e aquilo prevaleceu realmente. Eu lembro que o primeiro turno a gente terminou em terceiro, com uma campanha assim espetacular para aquilo que o Paraná vinha vivendo nos anos anteriores, e no final acabou nessa 7ª colocação. Mas assim, para mim assim, o Paraná fez tudo de bom, né, cara? Eu sou 16 anos casado, a minha esposa é paranaense, né? Quando eu conheci minha esposa aí, eu casei com minha esposa aí no Paraná. O Paraná é um clube que me abriu as portas assim para o cenário nacional. Se não tivesse existido o Paraná na minha carreira, eu não teria chegado onde eu cheguei. Então, assim, eu sempre tenho muito carinho pelo Paraná Clube. Eu fui sempre muito bem recebido pelo Estado, né? Pela torcida até os dias de hoje. Então, assim, eu só fico triste pelo Paraná estar vivendo essa situação, né? Não consigo entender o porquê de tudo isso, né? Mas eu torço para que o Paraná possa, o mais rápido possível, já passou da hora de se reerguer. Foram 19 gols naquele Brasileirão, né? 19 gols. O 19 problema é o gols. Romário, né, cara? O Romário toda hora tinha pênalti, né? Só Saía a isso. Wagner na área, era pênalti, era difícil, cara. Cara, mas você contou aí, né, Borges, você conheceu tua esposa aqui, e a história do teu casamento é um negócio fora de série, né? Porque no dia 8 de outubro de 2005, vocês golearam o Fluminense por 6-1, você meteu 2 e depois você foi dizer sim lá na igreja. Conta essa história aí. Cara, que loucura, cara. Caiu exatamente no dia do jogo contra o Fluminense, né? E aí, eu que estava concentrado, eu falava assim, pô, eu não posso ficar pensando no casamento. Eu tenho que me focar nesse jogo contra o Fluminense. E aí, depois a gente vai ver que horas eu vou chegar no altar. Geralmente, quem chega primeiro é o marido e espera a esposa, né? Dessa vez foi um pouco ao contrário, né? Você chegou A muito gente... atrasado? Eu cheguei um pouco, né, cara? Porque, assim, primeiro jogo foi um jogo muito bom pra gente, né? Fizemos 6 naquele time que era sensacional do Fluminense. Tinha o Gabriel, Pet, Abel Braga era o treinador, e 6 fora os ameaços, né? Acho que foi um dos grandes jogos do Paraná Clube contra o Fluminense. E aí, quando acabou o jogo, eu falei, meu Deus, eu só não posso cair no doping. Se eu cair no doping aqui, ferrou de vez. E aí, não caí no doping, só que quando saía do estádio, era muito complicado aquele acesso, né? E eu lembro que meu irmão estava no estádio, ele foi dirigindo, e aí eu baixava o vidro e falava, gente, deixa eu passar, pelo amor de Deus, tem que ir pro meu casamento. Mas Aí o torcedor... você saiu pronto do vestiário já? Terno, tudo? Não, não, não. Não? Não, Tá. não saí pronto. Eu saí com a roupa da concentração que a gente usava, né? Tá. Só que meu irmão ia dirigindo e eu ia abaixando o vidro e falava, gente, deixa eu passar, tem que ir pro meu casamento. Aí a galera ia abrindo, cara. Era um negócio impressionante, dando risada, tá? Tipo, para não chegar atrasado e tal. E aí deu certo, cheguei. E aí casamos, e graças a Deus agora vamos completar 16 anos de casado, né? São 2 filhos só? Você tem gêmeos? E tem uma menina de 3 anos.
3 filhos, A então. Giovana. Matheus, Gabriel e Giovana. Não, cara, e ainda bem que ganharam, né? Ganharam, você meteu 2 gols ainda e, pô, se perde um jogo daquele, chega no casamento já meio cabisbaixo ali, né, mano? Não, cheguei rindo à toa, cara. Pô, o cara faz 2 gols, ganha de 6, dá assistência. Tinha que chegar sorrindo, né? Deu tudo certo. Ai, ai, Porra. essa história é sensacional. E tua esposa, quando vocês marcaram a data, imagino que não tinha o jogo, né? Como que foi para conversar com ela? Pô, ó, apareceu aqui. Como que foi isso aí? Ah, ainda bem que o jogo era em casa, né? Eu sabia que tinha essa partida realmente, mas é a única data que a gente tinha, né? Até porque, só relembrando, eu tinha surgido toda a imprensa que eu iria pro Betis, né? Conversa que eu iria ser negociado com o Betis. Então, antes eu ia casar por procuração, né? Aí depois a gente encontrou a data mais próxima e aí deu certo. Ô, Borges, você citou então que você estava quase indo para o Betis, mas não foi o que aconteceu. Você foi para o Japão, né? Para jogar no time do Joel Santana lá no Japão, não é isso? Isso, Jorge Santana, no jogo contra o Flamengo, no segundo turno, eu lembro que acabou o primeiro tempo, né? Aí o Joel passou por mim e falou assim: Você tem contrato com o Paraná até quando? Eu falei: Pô, eu tenho mais 2 anos. Daí ele falou assim: Ó, fica esperto que eu tô indo para fora do país e vou te levar. Na conversa, assim, pro vestiário. Isso durante o Aí, jogo ou depois do jogo? no intervalo do primeiro pro segundo tempo. No intervalo, Caramba. cara. É porque, assim, ali dentro das 4 linhas, acontece muita coisa, né? Que só quem viveu ali dentro realmente pode passar, né? Eu já vi vários jogadores que foi contratado ali dentro do campo, cara. De repente é um treinador, às vezes é um goleiro que passa informação para o jogador, é jogador para jogador. Então, assim, eu fui mais uma dessas negociações que começou ali dentro do campo, né? Negociações não, na verdade foi a conversa com um futuro treinador, né? Que estava indo para um outro país e queria minha contratação. Tá, mas e daí? Como que foi jogar lá no Vegalta Sendai, né? Segunda divisão do Japão. Como que foi essa experiência para você? Ser treinado pelo Joel, que é uma figura folclórica também, né, do futebol. Cara, eu tinha uma proposta do Kyoto, né? Kyoto era um clube da primeira divisão, né? Na verdade, o representante estava no Paraná uma semana, né, para assinar o contrato comigo. E era uma proposta até financeiramente melhor do que a do Vegalta Sendai. Só que, assim, por não ter tido uma experiência de morar fora do país e ser um clube que seria um treinador brasileiro, no meu entendimento, isso me facilitava a adaptação, né? E aí também foi o Lopes, né, que era um meia, e também o Thiago Neves. Então, o Thiago Neves já jogava comigo no Paraná Clube. Então, assim, foi muito bom. Foi uma experiência maravilhosa. Eu carrego coisas positivas do Japão, né? Até no final da minha carreira eu tentei voltar para lá, mas já não dava mais. Mas assim, pô, você aprende muita coisa, você cresce muito como homem, como ser humano. Toda a experiência que você passa fora do país, você aprende bastante. Cara, e até aproveitando dessa tua passagem no Japão ali, tem alguma história, assim, cara, questão de adaptação ali mesmo, comida, tem alguma história de lá, cara? Porque é uma cultura totalmente diferente, né, cara, da nossa, né? Totalmente diferente, né? Pra você ter noção, agora por exemplo, aqui no Brasil, né? Quando dá meio-dia, lá é meia-noite, né? São 12 horas de diferença, né? E assim, foram várias. Primeiro porque eu já estava com 3 meses de casados, né? Assim, com 3 meses. Minha esposa na época tinha 20 anos. E aí você vai para o outro lado do mundo, né? Quando você chega lá é tudo diferente. A maneira das pessoas se vestir é diferente, né? Eu vi aqueles povo com cabelo meio vermelho, né? Cabelo laranja, aquelas coisas que você só via muito em filme, né? E assim, eu fui para uma cidade que era muito fria, mas assim, coisas que me impactou bastante, assim, a maneira o carinho que ele tem pelo brasileiro. Eu acho que a geração anterior que veio, Zico, Alcindo, esses caras fizeram mágica no Japão, né? Então, assim, o povo japonês, ele trata o brasileiro, pelo menos até o ano que eu estive lá, era como a gente chegava com status de realmente de popstar, cara, de diferente. Então, assim, onde eu andava, as pessoas me tratavam com muito carinho. Pô, eu lembro que nevando, cara, tinha uma senhorinha que ficava tirando foto da gente treinando, no outro dia falava para mim: Borges San, apresenta.
tipo, me entregava presente, eu ia onde eu andava. Borges Sangam bater com tudo sai, tipo, me desejavam boa sorte. E assim, o carinho do povo japonês é realmente espetacular com o brasileiro, né? Eu lembro que eu fui morar num apartamento e aí, quando a primeira noite, logo no outro dia, o clube fez uma reunião com os brasileiros e falavam assim pra gente, ó, vocês têm que ter cuidado, porque aqui no Japão existem alguns mafiosos, e assim, o jogador que é solteiro, que se envolve com a mulher, olha o nível da conversa, que se Caramba. envolve de repente com uma mulher, tem que ter cuidado, porque às vezes alguém pode pegar e tirar foto e querer depois extorquir vocês e tal. E aí, tipo assim, eu já era casado, e os meninos estavam também casados, a gente não tinha esse tipo de preocupação. Mas provavelmente também alguns brasileiros passaram e fizeram besteiras, né? É. Então, assim, eles vieram com essa conversa. E aí eu lembro que quando eu mudei para o apartamento, sempre batiam na porta, né? De noite, né? E aí eu falei com minha mulher, não vamos abrir a porta não, a gente não sabe quem é, né? Tá com medo, cara. Aí passou coisa de um mês assim, aí eu peguei e falei, sabe de uma? Eu vou abrir essa porta. Cara, quando eu abri a porta, era a vizinha, cara, que me deu um presente para mim e para minha esposa, e falou, seja bem-vindo, cara. E aí, morrendo de medo, achando que poderia ser alguma coisa, sabe? Então, assim, é um povo assim que é muito acolhedor, sabe? Sempre nos tratou assim muito bem. E assim, eu só tenho coisas boas a falar do Japão, a educação, né? A limpeza, a cultura, sabe? A gente comia muita coisa diferente do Brasil, Você né? gosta de Mas assim, peixe cru, sushi, sashimi? gosto Gosta demais, da culinária? demais. Gosto mesmo e assim, o que eu posso falar é que assim, eu só não gostava daquele meio feijãozinho que vinha com aquela gosma, sabe? Aquele negócio estranho. Aquilo ali não descia nem pelo cheiro, mas o resto, sushi, eu gosto muito. E você pegou alguma coisa da língua? Você falou um pouquinho aí agora, você aprendeu na época ou você só se virava com tinha tradutor lá, como que era essa questão? Cara, eu nunca tive vergonha para essas coisas. Eu sempre aprendi que se você vai morar no país, que assim, o brasileiro tem uma cultura diferente de, por exemplo, do argentino, né? Dificilmente você vê o argentino chegar na Europa e voltar. Dificilmente você vê o argentino ir para a Argentina e voltar, para o Japão e voltar, para a Arábia e voltar. O argentino já vai com uma consciência diferente. Não, eu vou para ficar aqui. O brasileiro não. O brasileiro que se destaca no Brasil e gosta de uma farrinha a mais, quando chega no Japão, volta logo. Quando chega na Europa, volta logo. Você pode ver que muitos poderiam ter ficado na Europa por muito mais tempo e acabaram voltando para o Brasil. Eu não, eu já fui com uma mentalidade diferente. Eu lembro que eu comprei um livrinho e aí eu lendo, aí comecei a já tentar, né, algumas coisas de japonês. E eu lembro que na minha primeira entrevista, mesmo sem falar direito, o intérprete perguntou, né, traduzindo a pergunta do repórter, você sabe já falar japonês de alguma coisa? Aí eu cheguei, assim, meio na loucura, né, eu falei, o Atashi no Namae wa Boshi desu, hajimashite. Aí a galera, Ô, louco. oh! Tipo, ninguém entendeu nada, né? Aí eu falei, olha, eu me chamo Borges, tal, muito prazer. Aí eu falei que eu era brasileiro, né? Pô, e aí eu fui conversando um monte de coisa. Sabe falar alguma coisa? Eu falei, Kambon-wa, Konnichiwa, Ohayou gozaimasu. Aí, tipo Já assim, já já cheguei pro... começou a ganhar Já ali, come... né. Você mostra o Exatamente. interesse, você mostra apreço pela cultura, você começa a ganhar as pessoas, né. Exatamente. E aí eu já senti que comigo era diferente, sabe? Quando eu ia dar entrevista, todo mundo já vinha rindo. Aí nisso você vai aprendendo um monte de palhaçada, né? A Tamadecai, tipo, cabeção, já chamava o repórter de cabeção, já começava a brincar. Então, assim, aí as coisas foram fluindo, cara, graças a Deus. Pô, Borges, daí, cara, depois dessa passagem pelo Japão, veio São Paulo, né, cara? São Paulo foi um grande marco na tua carreira, né, cara? Eu só voltei pro Brasil, porque na verdade eu tinha 3 anos de contrato. Eu era o único atleta que tinha 3 anos, que fui comprado pelo clube, né? Uhum. Porque aí pesou um sonho de criança, né? Eu sou de Salvador, mas o meu sonho desde pequeno era jogar no São Paulo. Eu sempre fui torcedor do Bahia, de pequeno, e São Paulo. E aí, quando surgiu aquela possibilidade, em 2006 já, eu com 6 meses de Japão, cara, aquilo ali mexeu com as minhas estruturas, né? Quando o Muricy me ligou, que em 2004 eu tinha trabalhado com o Muricy no São Caetano. Quando o Muricy me ligou junto com o João Paulo de Jesus, que era o vice-presidente do Milton Cruz, perguntando se eu teria interesse em jogar no São Paulo, eu falei, cara, é meu sonho. E eu era artilheiro já do campeonato. E aí eles falaram assim, pô, cara, então a gente vai entrar em contato com o clube para te trazer isso em 2006, né? E aí o clube estava fazendo jogo duro que não queria me liberar. Pô, você foi o único atleta que foi comprado. Pra você ter noção, os caras pegaram no apartamento que eles tinham me colocado, trocaram tudo.
tudo. Me levaram na loja e trocaram tudo, de cima a baixo, para botar do meu jeito, pra você ter noção do carinho que eles tinham comigo, né? E aí eu falei com o intérprete assim, ó, eu preciso falar com o presidente, porque o clube não estava conseguindo a minha liberação. Aí o intérprete falou, Borges, não pode falar com o presidente assim, tem que agendar um horário e tal. Eu falei, vem aqui na minha casa agora que eu preciso falar com o presidente. Ele falou, não, eu vou conversar com você. Cara, quando ele chegou lá, eu já estava na garagem, falei, vamos entrar no carro e bora lá na sala do presidente. Ele, Borges, você é maluco, isso não acontece. Eu falei, cara, eu preciso conversar com o presidente. Aí o presidente chegou lá, me recebeu com aquela cara dele, né? O que está acontecendo? Eu falei, presidente, eu quero voltar para o Brasil. Olha que loucura, cara. Eu quero voltar para o Brasil. Ele falou, mas você está muito bem aqui e tal. Eu falei, mas eu tenho um sonho de jogar nesse clube, eu tenho um sonho de jogar na seleção brasileira, eu quero ir embora. Ele falou, nós não vamos te liberar. Aí não bateu o pé firme, cara, não me liberaram. E ele falou, vocês, contanto que você nos ajude esse ano, né, sendo artilheiro, se destacando e ajudando a gente a subir, no final do ano, a gente pode voltar a conversar. Eu falei, presidente, você não vai me liberar, tudo bem. Eu vou terminar o meu ano aqui, mas ano que vem eu não volto. Aí eu já fiquei doido. Aí acabou o campeonato, a gente não subiu, mas eu fui o artilheiro do campeonato. E aí o São Paulo voltou novamente tentando a minha contratação. E aí o São Paulo comprou meu passe, eu assinei por 3 anos, né? Onde nós fomos bicampeões brasileiros, né? Vai poderia ter sido tri pelo São Paulo se eu tivesse vindo em 2006, né? Junto com o Miranda. Mas foi bom também, a experiência foi boa e eu não me arrependo. E o Muricy? O Muricy é um cara que a gente sabe que pô, todo mundo gosta dele, entende muito de futebol, e os jogadores gostam dele, acho que principalmente pela sinceridade que ele tem, né? Ele é um cara muito transparente no relacionamento com os jogadores. Né? Cara, Muricy, eu acho que depois do Rogério, eu acho que eu fui o atleta que mais trabalhou com o Muricy, né? Eu trabalhei com o Muricy no São Caetano, depois no São Paulo e trabalhei no Santos, né? Muricy, eu posso te dizer que foi o treinador que soube tirar o melhor de mim, né? Dentro de campo. Ele é um treinador que ele me passava muita confiança. Eu lembro que quando eu cheguei no Santos, na primeira palestra, na preleção, ele tava o Neymar, tava o Elano, tava o Ganso, todo mundo. E ele falou assim, ó, o Borges ele é baixinho assim, mas pode jogar a bola nele. Joga a bola para ele e vai acreditando que ele vai devolver. Se ele não devolver, ele vai girar e vai dar em gol. Então, assim, você chega para um treinador que fez a sua contratação, né, e já na primeira eleição, 2 horas antes do jogo, o cara falar isso diante de todo o grupo, ele faz com que você cresça, né? E assim, ele sempre me deu muita confiança, cara. Tanto que eu Enche fui de pro artilheiro moral, do né? campeonato. Enche de Pô, moral o demais, jogador. Né? demais. Tanto que eu fui artilheiro com ele pelo Santos, do brasileiro, né? Trabalhando com ele. Depois eu fui para a seleção brasileira, então o Muricy é um cara. Muricy não, eu chamo ele de Mujica, né? Que eu tenho muito carinho, que me ajudou muito e sempre que eu estou em São Paulo eu faço questão de bater um papo com ele. Vocês mantêm contato até hoje, não? Até hoje, com certeza. É um cara que, para mim, dentro do futebol, foi como um pai, né? Cara, você comentou aí da seleção, você disputou um jogo pela seleção, né? Aquele super clássico lá. Você acredita que poderia ter tido mais oportunidades ali, cara? Você foi artilheiro por onde passou, né, cara? Cara, porque quando acabou o Campeonato Brasileiro em 2011, né? Eu fui convocado, acho que de outubro de 2011, né? E depois tiveram outras convocações. Só que devido ao calendário, naquele período só podia ir um jogador de cada clube. E aí tinha o Neymar, né, cara? Tinha o Neymar, eu ia ficar de. O Neymar não ia ficar pra ir, né, cara? Então, eu lembro que eu até tinha conversado com o Mano falou pra eu continuar mantendo o ritmo, que ia surgir novas oportunidades, tudo. Só que aí só podia ir um jogador de cada clube e eu não fui mais. Mas assim, cara, só em ter o privilégio de vestir a camisa da seleção brasileira, ou seja, por um jogo, ainda que eu joguei, né, de titular aquele jogo, pré-dito no final, que eu tive cãibra, mas só pelo fato de já estar no meio ali, de ter sido convocado, cara, já é um marco histórico para mim, porque era outro sonho que eu tinha também de criança, né? Eu não reclamo, cara, de tudo que aconteceu na minha vida, só agradeço mesmo. E você pegou aquela geração do Santos com Neymar, Ganso, muito jovens. Conta como que era aquele ambiente, como que era o Neymar, se já via naquela época que ele ia ser o jogador que ele é hoje, já estava muito na cara isso. E por que você acha que o Ganso, que muita gente, eu naquela época, achava que o Ganso chegaria mais longe que o Neymar e não chegou? Por que você acha que isso aconteceu? Sabe que muitas pessoas me perguntam referente ao Ganso que aconteceu, né? É algo assim que nem eu sei te explicar.
porque o Ganso, assim, sempre teve muita qualidade e sempre foi um cara muito centrado, né? O Ganso, ele sempre foi diferenciado na maneira de ver as coisas, né? E, assim, a visão dentro de campo, a inteligência dele, é um cara que às vezes parecia que ele não se desgastava muito, mas ele, com a visão de jogo que ele tinha, a gente brincava que ele tinha o olho na nuca, ele conseguia botar o centroavante na cara do gol. Então, você tinha que estar sempre atento quando a bola caía no pé dele, né? Então, realmente, eu também imaginava que ele ia ser outro jogador de Real Madrid, de Barcelona, de futebol europeu, e realmente isso não aconteceu. Só que, assim, eu, sinceramente, não consigo te dizer o porquê. E o Neymar também sempre foi muito diferente. Neymar, as pessoas me perguntam do Neymar, eu falo que o treino do Neymar é tão forte quanto o jogo. Ele não gostava de fazer nem rachão, cara. Ele dava carrinho, sempre treinou muito 100%, né? Eu confesso que antigamente já falava que, para mim, ele ia ser muitas vezes o melhor do mundo. Até hoje isso não aconteceu. Mas é um cara assim que no 1 contra 1 dele é fantástico, cara. Ele é um cara que é acima da média. Não sei te explicar também porque ele não chegou ainda ao fato de a posição, né, de melhor do mundo. Mas, assim, tem conquistado bastante títulos. Onde ele passou, ele tem se destacado, tem sido ídolo. E eu desejo sorte para ambos, tanto o Neymar quanto o Ganso. Você estava em campo numa das partidas mais impressionantes que eu já vi, acho que desse século aqui, que foi aquele 5-4 do Flamengo, né, que foi um jogo absurdo. O Ronaldinho e Neymar jogando num nível absurdo. Você marcou gol, né, naquela partida. Como que foi viver aquilo lá? Foi um jogo assim que você sabe que já se passaram muitos anos, né? 10 anos, e onde eu ando as pessoas falam, cara, eu não esqueço aquele jogo. Isso acontece constantemente. Quando eu saio na rua, no shopping, pô, aquele jogo do Flamengo 5-4 realmente foi o melhor jogo que eu vi na minha vida. Pô, como é que foi? Aí eu falo pros caras, realmente foi um jogo bom, mas foi melhor que o Flamengo, né? Aí o cara fala, pô, por que? Eu falei, pô, porque no vestiário a vontade era de quebrar tudo dentro do vestiário. Aí ele falou, sério, sério, pô, porque assim, era um jogo que nós tínhamos tudo para fazer um placar histórico, né? Eu lembro que quando a gente fez o terceiro gol, a gente voltando pro meio de campo, o Ronaldinho Gaúcho falou com o Renato Abreu, Renato, vamos fechar a casinha, porque senão a gente vai tomar uma goleada histórica. E de uma hora para outra o jogo virou, o Ronaldinho se transformou dentro de campo e foi o melhor jogador daquela partida. Mas realmente, de lá para cá não aconteceu, né, nenhum jogo igual aquele, né? Mas realmente foi um jogo histórico e espetacular. Cara, aproveitando ainda dessa passagem do Santos ali, né, do Neymar ali, Ganso, cara, como que era o ambiente mesmo, assim, os caras eram resenha, assim, mesmo que a gente vê hoje o Neymar, né, cara, tem todo o estilo dele ali, e na época eles eram piazão ainda, né, cara, você já era mais experiente, como que era a resenha com esses caras, assim? Ah, Neymar sempre foi assim, esse estilo dele, né? Naquela época ele já tinha um moicano, sempre foi muito descontraído, e no Santos tem aquela história dos meninos da Vila, né? Já vinha anteriormente com o Robinho, com o Diego, né? Aí tinha, ela não veio nessa geração também, então a geração que conquistou muitos títulos, tinha o Paulo Almeida, né? Enfim, vira e mexe surge uma geração que traz de volta à tona aquela história de menino da Vila. O Ganso e o Neymar, esse Felipe Anderson, né? Alan Patrick, Alessandro, que joga na Juventus hoje, né? Tinha o Danilo, que tinha vindo do América Mineiro, mas se destacou no Santos, que hoje é da Juventus também, enfim. Vários jogadores com muitas qualidades, né? Então, assim, o time do Santos não vinha bem até a chegada do Muricy. Quando o Muricy chegou no Santos, o Muricy passou toda a confiança e tranquilidade. Vocês jogam e eu dou respaldo aqui fora. Então, assim, o Neymar, o Ganso, os meninos deslancharam, né? E a resenha sempre teve, né? Tinha um mais experiente que era do Dracena também, né? Tinha o Thiago, goleiro, que embora naquela época era mais... O Thiago não, perdão, o Rafael, embora era mais novo, mas tinha uma mentalidade, um caráter, uma personalidade incrível também. Então, assim, o time juntou mesmo. Eu sempre digo que, às vezes, você não precisa ter o melhor time, mas você precisa ter o melhor grupo. Grupo de homens de caráter, focados em vencer. E aí a qualidade, o coletivo, ele supera o individualismo. E aquele time era muito forte coletivamente. E aí ainda tinha, além do coletivo, tinha um jogador que no 1 contra 1 individual era fantástico. Você não jogou aquela Libertadores que você já tinha jogado pelo Grêmio, né? E daí você foi artilheiro no Brasileirão, né? Você foi a única vez que você foi artilheiro, 23 gols?
Pô, e outras vezes eu bati na trave. Então, essa foi uma temporada marcante para você. Só que ela terminou com o jogo contra o Barcelona, que também ficou marcado, né, por um massacre que aconteceu lá no Japão, aquele 4-0, o Messi fazendo 2 gols e o Santos atônito, né, não sabia o que aconteceu. Tem algum bastidor daquele jogo? Porque era o auge daquele time do Guardiola, né, com o Iniesta, Xavi, Messi, né, era o auge daquele time. Assim, é que às vezes a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente passa, né? Eu falo na questão da imprensa, né? Eu acho que o time do Santos tinha sido campeão da Libertadores, mas até hoje, no meu entendimento, há uma distância muito grande entre o nível sul-americano e o nível europeu. E às vezes, pelo fato do time ser campeão de uma Libertadores, a gente acha que vai chegar e vai ganhar o Mundial, quando na verdade a história não é essa, Às vezes tem até né? cobrança para isso, né? Exatamente. Se você for buscar, o São Paulo ganhou do Liverpool, né? Foi campeão mundial. Mas você lembra como foi o jogo, Rogério né? Ceni salvando tudo, né? Mas ganhou. De todas as finais de mundiais e de clube, eu acho que a mais, não tirando o mérito do Corinthians, mas o Corinthians pegou o Chelsea numa fase de reformulação, né? A Anelka já não estava, o Drogba já não estava, né? O time do Chelsea tinha sido campeão da Champions League e alguns jogadores já tinham ido embora. Então foi um mundial diferente, né? Na nossa época do Santos, o Santos pegou um Barcelona que tinha disputado 16 torneios e tinha conquistado 13. Esse tal de Barcelona tinha dado 5 no Chelsea, tinha dado 4 no Real Madrid, no Santiago Bernabéu. Então, assim, era um time que vinha atropelando todo mundo. E eu até me arrisco a falar que foi o melhor ano, a melhor geração, né, do Barcelona. Então, assim, quando a gente pegou aquele time, nós sabíamos que nós tínhamos qualidade, mas queria ser muito difícil. Isso não quer dizer que você poderia ter jogado melhor. Isso é uma outra situação. O Santos poderia ter feito uma partida melhor. E o placar, diante daquilo que a gente demonstrou, ele era para ser até maior. Nós não atacamos, nós não marcamos. Foi um dia que deu tudo errado. E a gente tinha essa consciência que nós poderíamos até ganhar, mas se perdesse, mas não perder da forma que a gente perdeu, né? Porque realmente foi muito feio. Eu confesso que eu fui um dos caras que estava em campo e a sensação que eu tive foi que, pô, muito tristeza. Porque, embora sendo vice-campeão mundial, você ter um privilégio de estar ali é para poucos. Se jogar uma final de Mundial de Clubes é para poucos. Né? E eu, com meus companheiros, a gente teve essa oportunidade. Só que, assim, não ficou legal a forma que a gente perdeu, né? Isso é fato. Agora, também não podemos deixar de ressaltar a qualidade que o Barcelona tinha. O Chelsea, com investimento muito maior, tomou 5. O Real Madrid tomou goleada. Todo time que passava na frente do Barcelona era atropelado. Era um massacre atrás do outro, né? Como eu falei, era o auge daquele time, né? E ver aquele time jogar era muito legal, né? E vocês viram em campo, né? Porque ninguém parava aquele Barça. Exatamente. O único time no Brasil que eu vi que jogou uma final de Mundial de uma forma diferente, que realmente, os únicos dois, né, que eu vou falar, que me deu prazer de ver jogar diferente, foi o Grêmio de Renato Gaúcho, que eu gostei da forma que o Grêmio jogou, e o Flamengo com o Jorge Jesus, cara, que fez uma baita de uma partida também contra o Liverpool. Eu acredito que poderia até ter conquistado a final do Mundial pelo elenco que tem, né? Hoje o Flamengo não tem time no Brasil igual o Flamengo. Se o Flamengo conseguir manter esse elenco, vai ganhar por mais 10 anos. Ô, Borges, até falando aí do futebol europeu, cara, por onde você passou aqui no Brasil, você fez gol pra caramba ali. Provavelmente, né, surgiram várias propostas aí do futebol europeu também. Cara, eu queria que você falasse, assim, a opção de jogar no Brasil mesmo. Então, eu saindo no final de contrato com São Paulo, 2009, existiam 3 propostas concretas que eu tinha, né? Do Corinthians, tinha do Grêmio e tinha do PAOK e de Thessaloniki. Desses 3 times, no meu entendimento, eu sair do São Paulo para o Corinthians não era legal, né? Pelo respeito, por tudo que eu vivi no São Paulo, ir direto de um clube de São Paulo para o maior rival, eu entendia que não era a coisa mais correta a fazer. E aí eu tinha a proposta do Grêmio, né? E tinha a proposta do PAOK. Só que o Grêmio é um clube grande do futebol brasileiro e eu podia ir, no meu entendimento, naquele período, que eu me destacasse para a seleção brasileira.
Então, por isso, eu optei em jogar no Grêmio. Sempre foi um sonho também jogar no futebol europeu. Dentre os sonhos que eu sempre tive no futebol, o único que não se concretizou foi esse. Mas, assim, acontece, eu não tive a oportunidade de jogar lá, mas sou fã do futebol europeu e sempre vejo. Torço para que pelo menos um dos meus filhos possa jogar. Você assiste muito futebol? Você gosta de assistir? Como está a tua vida hoje? O que você está fazendo? Qual que é a tua rotina aí? Você mora em Salvador, né? Sim, eu moro em Camaçari, na verdade, é do ladinho de Salvador, né? Depois que eu encerrei a carreira, eu fiquei uns 2 anos praticamente sem ver muito futebol. Eu procurei, assim, desligar mesmo, assim, de tudo, né? E aí eu voltei a ver futebol. Eu confesso que esse ano é o ano que eu tenho mais, assim, passado tempo vendo os jogos de futebol, né? Futebol brasileiro. Futebol europeu eu não desliguei em momento nenhum. Eu gosto bastante, mas o futebol brasileiro eu estava vendo muito pouco. Aqui na Bahia eu tenho procurado administrar, né? Administrar tudo aquilo que ao longo da minha carreira eu conquistei, né? Graças a Deus. A gente sabe que a carreira do atleta, ela é uma carreira curta, né? Quando você vai realmente começar a se conscientizar, já passou, né? Então, assim, eu sempre fui um cara que foi muito pé no chão, nunca procurei ficar me empolgando com o momento, com as coisas, né? Sempre me preparei sabendo que um dia a minha carreira iria chegar ao final. Então, hoje administro as minhas coisas mais de perto, que ao longo da minha carreira eu consegui adquirir. Você tem vontade aí de trabalhar com futebol, fazer alguma coisa, ser técnico, trabalhar como empresário, ou sei lá, diretor de time, alguma coisa assim? Já surgiram diversas oportunidades e dentro de mim existem alguns questionamentos quanto a isso, né? Eu penso na verdade, sem aquela empolgação, sem aquela loucura de querer ser de qualquer jeito, eu tenho a curiosidade, né, e a vontade de fazer alguns cursos dentro do futebol para ver se eu me enquadro, se eu me encaixo em algum desses, né? Não significa que eu vou viver isso. Eu tenho vontade de fazer o curso de agente, de representante de atletas, até porque eu vivi isso durante muito tempo na minha vida e tive diversos empresários. Eu sei aquilo que o jogador pensa, aquilo que ele necessita, né? Trabalhei com grandes treinadores na minha carreira, também poderia ser treinador, poderia, mas, cara, eu vou te falar uma coisa assim, bem sincera, futebol tá ficando muito chato, cara. Cada dia que passa fica mais chato. E você tem que, às vezes, ouvir algumas coisas de quem nunca jogou, de quem nunca viveu ali dentro, e simplesmente porque os caras têm o poder de falar o que quer, infelizmente não tem nem o direito de se defender. E mais triste ainda é quando alguns caras que jogaram fazem a mesma coisa. É o que aconteceu agora com o Mozart, né? Em Chapecó, é algo assim lamentável, né? Foi Porque lamentável. um cidadão que se diz repórter, né? Pegar o microfone e numa colocação bem tendenciosa, né? Da forma que ele colocou, sem respeito nenhum pelo ser humano, sem respeito nenhum pelo atleta, realmente é algo muito complicado. Eu não sei, sinceramente, se eu teria essa mesma educação que ele teve, que o Mozart fez, né? Ele foi paciente Porque até demais, né? paciente até demais. E assim, o futebol hoje, com o desenvolvimento que tem as redes sociais, todo mundo hoje é treinador. E no meio de uma pandemia, onde todo mundo tem passado por diversos problemas, as pessoas estão fazendo colocações, estão colocando coisas que já perderam o respeito, o sentido das coisas. Hoje está tudo muito mais, no Brasil, estressante, porque eu tenho amigos que jogam fora do país. Você pega agora o treinador do Palmeiras, que o Abel, que já está no limite. Você vê que o cara já não tem muita paciência mais para algumas coisas. O imediatismo aqui no Brasil é realmente impressionante. O treinador não tem uma carreira sólida no Brasil. Né? A carreira dele a solidez dele é de acordo a 5 jogos. Se ele perde 5 jogos, ele não presta mais. A gente imita o futebol europeu cada vez que passa mais, né? No padrão tático, posse de bola, aquela coisa bonita, né? Só que os treinadores não têm tranquilidade nenhuma. É muito complicado você hoje trabalhar como técnico, né? Eu tenho 3 filhos pequenos que eu não vou ter estabilidade em lugar nenhum, né? O Renato Gaúcho era um treinador que conquistou tudo no Grêmio. Um período ruim, ele saiu. Já não prestou mais, né? Abel, há meses atrás, era o melhor treinador do Brasil. Pô, pegou o Palmeiras, foi campeão da Libertadores, beleza. Rogério Ceni conquistando o título no Flamengo, né? E ninguém valoriza o cara. A qualquer momento já cria de instabilidade, acha que o Rogério Ceni tem que ser demitido. Então, assim, qual é o treinador perfeito?
né? É muito complicado, entendeu? Se fosse tão fácil assim, todo comentarista esportivo virava treinador, pô. Só que ninguém vira, né? Então é fácil eu daqui hoje, como eu falei no início do nosso bate-papo, aqui hoje é muito mais fácil, né, eu dar minhas cornetadas, né? Pô, esse gol eu não perdia. Ah, não pode fazer assim. Claro, pô, eu tô aqui na câmera, né? Tô aqui, estou sentadinho na televisão, então é muito fácil você hoje colocar uma crítica, mas a gente não sabe o que se passa no dia a dia, o porquê que o jogador joga, o porquê que o outro não joga. Então, assim, tem que ter muito sangue de barata, né? Para ouvir algumas coisas e ficar quieto. Então, eu acho que talvez eu me identifique com o lado de empresário ou alguma coisa assim. Se não, eu volto a viver minha vida, que graças a Deus eu pude me preparar para isso. Viu, Borges? Cara, até eu ia te perguntar isso no começo ali do nosso papo ali, que uma das suas grandes marcas, cara, acho que você é o cara que mais deu cambalhota aí no futebol brasileiro, né, cara? Eu queria que você falasse disso, cara, porque você jogava capoeira, né? Como é que era, cara? Dava uns mortais ali, eu não sei como Um o mortal ali. pescoço aguentava, né? Dava cada pulo ali. Antes de eu me tornar um jogador profissional, eu joguei capoeira por 10 anos aqui na Bahia, né? Então, assim, eu sempre fazia essas loucuras de dar cambalhota, tudo. E aí, as pessoas falavam assim, tem medo de dar cambalhota. Eu falei, cara, é igual andar de bicicleta. Depois que fez a primeira vez, e andou a primeira vez de bicicleta, é igual cambalhota. Deu a primeira cambalhota, não desaprende mais. E aí, ficou como a marca minha, né? Me fazia o gol, dava aquela cambalhota, e a torcida sempre gostou muito. Quando eu não dava cambalhota, me cobrava, por que você não deu? Mas hoje, aos 40 anos, ainda a cambalhota sai daquele jeito ainda ou não? Rapaz, Deus é mais, eu não tenho nem coragem. Embora eu, graças a Deus, eu tenho me cuidado, né, cara? Graças a Deus, eu tenho me cuidado bastante, alimentação, tudo, para não ficar acima do peso, tudo, mas eu não tenho coragem mais, não. Deixa eu no Mas os futebolzinho filhos não, brincando, papai, me ensina a cambalhota lá. Não, não, olha no vídeo aqui. Não, não, tá louco. Rapaz, o tempo vai passando, a gente vai começando a enxergar as coisas de uma forma diferente, né? A gente vai começando a se cuidar, o risco de uma lesão, de um acidente desse, né? Hoje, eu, com 40 anos, não tenho coragem mais, não. Os teus filhos mais velhos vão pro futebol? Os Olha, eu tenho gêmeos? gêmeos, né? Gêmeos, Eles têm 9 anos, né? Eles gostam muito de futebol. O Matheus, eu digo que é o que mais parece comigo jogando, né? Ele não tem muita habilidade, né? Mas ele tem muita força, né? Ele é muito raçudo e abre os braços jogando com os meninos já, tudo. O Gabriel já tem um lado mais técnico, né? Já tem uma qualidade mais apurada para os meninos da idade dele. Eles sonham em ser jogador de futebol. Mas eu não coloco essa pressão neles, não. Eu priorizo que eles estudem e aí vamos ver, deixar as coisas acontecer naturalmente. Mas se precisar de agente, ó, aí tá a O oportunidade. caminho é mais fácil, né? Já joguei, né? Conheço muita gente, né? É Aí verdade. facilita. Ô, Borges, eu tenho uma curiosidade. Em algum momento da tua carreira, você ficou perto de vir ou teve proposta do Curitiba ou do Atlético aqui do Paraná? Tive. Do Curitiba foi em 2015, início de 2015, né? Eu tive no casamento de meu cunhado aí, né? E o pessoal da Luiz Alberto ele é Esporte, que é meu padrinho de casamento. Eu tive uma reunião com o presidente, acho que era do conselho, não lembro agora o nome dele. E aí eles realmente queriam a minha contratação, só que eu tinha vindo de um ano muito difícil no Cruzeiro, porque 2014 foi o ano que eu mais me preparei nas minhas férias em tudo. E eu lembro que o Marcelo Oliveira falava que eu tinha que fazer no mínimo 40 gols no ano, e tão bem que eu estava na minha pré-temporada. Só que aí eu passei por um ano que era para ser o melhor, com seguidas lesões, né? Tive uma lesão no músculo reto femoral, que até então, no período, o doutor achava que era uma coisa simples e se tornou uma lesão de grau 2,5. Então, eu fiquei 2 meses e meio sem jogar, tratando, até voltar a jogar, foi 3 meses e pouquinho. E aí deu a parada, né, 2014 para a Copa, a gente foi para os Estados Unidos. E aí eu tive a outra lesão no mesmo lugar, que foi um grau 3. E aí eu fiquei mais 3 meses sem jogar. Aí quebra Então, se teu você ano inteiro, né? acabou com o meu ano. E aí, quando eu fui voltar, já estava praticamente no período de outubro aí. E aí eu tive uma outra lesão, quer dizer, foram 3 lesões que foram quase 7 meses, se você colocar no papel, o tempo que eu fiquei sem atuar. E quando você tem uma lesão de 2 meses, você já perde todo aquele ritmo que você vinha de pré-temporada e aí você começa já atrasado. Seus amigos já estão lá na frente, aí você sofre para você entrar no ritmo dos seus companheiros. Então, assim, foi um ano muito difícil, onde eu me questionei muitas vezes, né?
eu já estava com 33 para 34 anos, se realmente eu teria que continuar. Então, eu tinha muitas decepções, tudo, enfim. Chegou, a gente foi vice-campeão da Copa do Brasil, foi campeão brasileiro. Só que no finalzinho, eu já estava no processo já curado de lesão. Só que eu ainda tinha, será que vai acontecer de novo? Então, eu fiquei na minha casa de janeiro, fevereiro. Aí foi quando eu fui para Curitiba e conversei com o presidente. Eu falei para ele, olha, eu não quero vir para Curitiba na linguagem do futebol, vir aqui ganhar dinheiro do Curitiba. Eu preciso estar bem para poder jogar. E só tem um fisioterapeuta que eu confio no Brasil, que eu acho que pode me recuperar. Aí eles perguntaram quem é. Eu falei, é o Sasaki do São Paulo, na época. Eu falei para ele. Eu falei, vocês me dão 15 dias para eu fazer uma avaliação lá com o Sasaki, com os médicos, e ele ver a minha condição, e eu me fortalecer para eu voltar? Aí ele falou, tudo bem. Isso foi numa quinta-feira. Na segunda-feira, os caras me apresentaram o Paulista, cara. Então, assim, a minha sinceridade de falar para ele isso, talvez não gerou para ele uma confiança de acreditar em mim. E aí ele acabaram contratando mais Paulista, né? E aí eu fiquei em casa, eu voltei para casa, tudo bem. Aí fiquei em março, abril eu fui para Ponte Preta. Já no finalzinho do Paulistão, eu fui para Ponte Preta. Mas existia, então, assim, tipo, era basicamente um acordo informal, assim, você ia lá, ver como você estava, se você estava pronto já você falou que estava curado já, né, se você estava pronto para começar os trabalhos, e daí eles decidiram ir por outra opção, só que não te avisaram. Na verdade, eu acho que no futebol, são poucas as pessoas às vezes que agem com tanta transparência. Eu falei para ele, eu tive uma lesão, eu fiz o exame, já estou curado, mas eu preciso passar por um fisioterapeuta para fazer um fortalecimento específico, me preparar, né? Eu vou ficar 15 dias em São Paulo para eu chegar aqui e não ter lesão de novo. Na verdade, foi essa a realidade que eu falei para ele. Eu quero estar bem, eu não quero estar no clube por estar só tirando dinheiro do clube no departamento médico. Eu vivi um ano que era para ser o melhor da minha carreira, foi o mais difícil, aonde gerou dentro de mim diversos questionamentos. Então, eu preciso estar convicto de que eu não vou mais ter esse tipo de lesões. Tanto que depois da Ponte Preta eu não me machuquei nessa musculatura. Eu tive tranquilidade para trabalhar. Só que eu acho que a minha sinceridade causou para ele uma desconfiança que acabou trazendo outro atleta. Mas foi bom para mim, porque não caí, né? A Ponte, naquele ano, tinha feito o melhor ano da história dela, né? No brasileiro. E a vida que segue. E na saída do Grêmio também, eu tinha uma proposta do Atlético Paranaense, que eu até, na verdade, o Grêmio queria que eu fosse para o Atlético Paranaense, eu falei não, eu falei que eu ia para o Santos, e aí eu optei para o Santos, foi as 2 vezes que existiu essa conversa. Mas do Atlético, você não chegou nem a abrir negociação, então. Eu não abri porque já tinha falado com o Muricy, né? A diretoria do Grêmio queria também, porque eu acho que tem um relacionamento melhor com a diretoria do Atlético. Só que eu falei para ele, eu vou embora e vou para o Santos. Já conversei com o Muricy, já conversei com a diretoria do Santos, já dei a minha palavra e não vou voltar atrás. Viu, Borges? Você comentou bem rapidamente ali do momento do Paraná, né, cara? Como que você vê, né, cara? Hoje o Paraná na 3ª divisão convive com uma grave crise financeira. Naquele tempo já tinha algum problema financeiro na tua época? E como que você vê atualmente, né? Na minha época, você trabalhava, quando ia vencer o 3º mês, pagava 1, né? Mas, assim, o Paraná conseguia cumprir, né? Mesmo com atrasado, diante da circunstância que a gente sabia que era um clube que não tinha um grande patrocinador, mas é um clube que, assim, cumpriu com todas as obrigações comigo. Só que, assim, quando você olhava, na minha época, para a estrutura do Paraná, né, a sede que o clube tinha, a Capanema, com tudo que tinha, realmente eu digo hoje que é lamentável, cara. É lamentável a situação que o Paraná Clube vive. O Paraná não é um clube para ficar na 3ª divisão e nem na 2ª, né? Só que eu não posso falar da parte administrativa. Eu não sei como é que funciona aí dentro, internamente, os bastidores, né? Só que, assim, é difícil de acreditar, porque o Paraná já revelou grandes atletas, tem uma torcida que é maravilhosa, tem o seu estádio próprio, né? Que é uma coisa muito difícil para os clubes, né? E não tenho como entender a situação que o Paraná vive. Realmente não dá para acreditar. Eu joguei no final da minha carreira no América, que tem uma estrutura muito parecida. E eu sempre digo que tanto o América quanto o Paraná tem mais estrutura do que muitos clubes grandes de Série A. Então, assim, por exemplo, o Santos não tem a estrutura que o Paraná tem. O Santos não tem estrutura que o América Mineiro tem.
E o Santos é uma potência mundial. A estrutura existe, né? O estádio próprio existe. Torcida tem. O que está acontecendo? É isso que eu não sei. Eu estou distante. Eu não consigo entender isso. Sinceramente, eu não consigo entender. Muito legal bater esse papo contigo, contar, ouvir você falar de bastidores, falar da tua carreira. Foi super legal, cara. Muito obrigado aí pela oportunidade. Eu sei que você é um cara meio tímido, não gosta muito de dar entrevistas, né? Mas, pô, sensacional bater o Você papo tá com contigo. moral, você tá com moral, cara. Tá com moral. Ó, é. Valeu, Falou, Borges. falou, falou no Paranito aí, já foi. Que legal. Grande abraço, então, para você, Borges. Vamos, quem sabe, numa próxima edição a gente fala mais sobre o assunto aí. Tem um monte de coisa para a gente falar ainda. Valeu, valeu. Prazer estar falando com vocês. Obrigado pelo convite. É sempre bom falar sobre futebol. E até a próxima aí. Deus abençoe a todos aí. Valeu, Humberlito. Obrigado, viu?